Olá, meu amigo e minha amiga, boa noite. Estamos chegando para a nossa coluna em vídeo, Conversa Franca. Nosso encontro nas redes sociais, no Facebook, de todas as noites. Comecinho de noite, depois das 18 horas, nós vamos ficar juntos a partir desde ontem, né? Eu fiz o piloto no sábado, ontem nós começamos para valer com a Conversa Franca. Nossa coluna em vídeo no blog do Luiz Valério, que você pode acessar, compartilhar, curtir, comentar. Já estão comigo Theo Almeida e Luísa Maura. Obrigado a vocês pela audiência. Aproveitem, compartilhem e curtam, espalhem a história, porque tem coluna política em vídeo todos os dias, de segunda a sábado, aqui, com esse amigo de vocês, Luiz Valério. Eu vou começar com alguns assuntos exclusivos hoje, que acho que ninguém falou ainda. Hoje, né? Amanhã deve ter sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima para julgar a cassação, e eu vou chamar de definitiva, se acontecer, do prefeito de São João da Baliza, Marcelo Jorge Fernandes. Marcelo Jorge foi cassado no final de 2018, lá pela comarca de São Luís do Anauá, o juiz da comarca São Luís do Anauá. Ele é acusado de captação ilícita de votos, de sufrágios. Teria doado carradas de terra, além de outros recursos, além de outras coisas, para angariar votos no município de São João da Baliza. A segunda colocada nas eleições, que por acaso está assistindo aqui comigo, Luísa Maura, entrou com um recurso na justiça, e a juíza da comarca de São Luís, a juíza eleitoral, entendeu que houve de fato crime eleitoral e Marcelo Jorge teve um mandato cassado em primeira instância, lá na comarca. Ele recorreu, aliás, um recurso atrás do outro, e perdeu todos na comarca. Ele tentou contra-argumentar, apresentou embargos de declaração, e esses embargos foram todos rejeitados pela juíza do caso. E a ação subiu para o TRE, veio para o TRE. Os recursos continuaram, o trâmite do processo. E amanhã, se não houver nenhuma mudança, a Corte Eleitoral de Roraima deverá julgar a cassação, eu vou dizer de novo, provavelmente definitiva, ainda que ele possa recorrer às Cortes Superiores, ao TSE, por exemplo, mas se perder amanhã, a situação de Marcelo Jorge fica bem delicada. É possível, inclusive, a decretação da saída do cargo, né, pela Justiça Eleitoral. Eu acompanho a vida política de São João da Baliza nos últimos 9 anos. Nos últimos 9 anos. Estamos em 2020. Em 2011, eu e meu amigo Osmar Moraes, um abraço para você, Osmar, nós iniciamos uma empreitada em dupla, que é colocar em circulação o jornal Roraisul, cujo site novo você pode acessar no endereço www.jornalroraisul.com. Então, em outubro de 2011, nós colocamos em circulação a primeira edição do jornal Roraisul. E desde 2011, de forma ininterrupta, a gente vem acompanhando a vida política dos municípios do centro, sul e sul do estado de Roraima, com destaque muito especial para São Luís, Baliza, Caroebe e Rorainópolis, além de Caracaraí, no centro-sul. São municípios importantes para o estado, e eu tenho lamentado, assim, com o coração realmente tocado, a má sorte ou a falta de sabedoria política, me perdoem aí a liberdade para fazer essa análise, dos eleitores de Baliza,
na escolha dos seus gestores. Teve o professor Arnaldo, foi afastado, o Divino foi afastado, Marcelo Jorge, a Maria Lúcia foi afastado, Marcelo Jorge está aí, cai mas não cai. Ou seja, em 9 anos, vejam quantas pessoas passaram pela prefeitura, a maioria desses gestores acusados de alguma irregularidade, apeados do cargo sob acusação de crime eleitoral, desmando de alguma ordem. O Divino, que era uma jovem liderança, promissora liderança de Baliza, foi vereador, assim como Marcelo Jorge, assumiu a prefeitura, foi eleito e logo caiu em desgraça, passou os pés pelas mãos, uma denúncia atrás da outra que nós acompanhamos e publicamos no jornal Oraiçu, cujo protagonista das denúncias eram em grande parte o então presidente da Câmara, Marcelo Jorge, prometendo moralizar o município, prometendo trabalhar pela população do município, e eis que ele também, uma jovem liderança de Baliza, caiu em desgraça. Mal assumiu a prefeitura, ainda como presidente da Câmara, ainda como prefeito interino, se elegeu prefeito, mas também atropelou o bonde da história, as boas práticas políticas, quis se eleger de qualquer jeito, segundo a denúncia, incorreu em compra de votos, foi cassado na comarca, na zona eleitoral, e agora corre um sério risco de perder o mandato. O julgamento vai ser amanhã, dia 29 de abril. Marcelo Jorge Dias Fernandes, Franzinilza Costa Reis, que é a vice-prefeita, a ação está sob visto, né? Teve o visto do Dr. Leonardo Pache de Faria Cupelo. Então, eu estou aqui observando as informações na pauta do TRE e vai ser o julgamento amanhã. Vai ser triste acontecer, porque, como disseram na sessão que acarretou na cassação do mandato da deputada Ione Pedroso, é a soberania do voto popular quebrada, mas a soberania do voto popular feita de forma errada, atropeladas as boas práticas políticas. Então esse é o primeiro tópico da nossa coluna desta terça-feira. Eu agradeço a Antônio Souza, meu amigo Antônio Souza está comigo, tem mais gente comigo aqui, a minha irmã Rose Valéria está acompanhando, Daiane Pinho, Davi Martins, Bianca Holanda, enfim, tem uma galera acompanhando a nossa live. Muito obrigado pela audiência de vocês. Um outro assunto que também é exclusivo, eu vou trazer aqui, exclusivo esse aspecto que eu vou tratar agora. Eu recebi a informação agora há pouco e trago aqui porque é preocupante. Um dos assuntos mais falados durante o dia e desde ontem, inclusive pipocou discussões nas redes sociais, críticas, elogios, enfim, questionamentos sobre a decisão do governo do estado de fazer a divulgação agora apenas semanal dos números, dos dados relativos ao coronavírus. A decisão é governamental, segundo os responsáveis pelo setor, na CESAL, para garantir a transparência das informações, a consolidação mais exata dos dados. Eu lembro que na semana passada houve divergência, um dia saiu um número naquele card que se faz e se publica nas redes sociais, no dia seguinte o número era um pouco inferior ao divulgado no dia anterior. Eu acho que para evitar essas contradições, estão tentando trabalhar de forma melhor os números, a consolidação dos números relativos ao coronavírus. O fato é que até ontem, na última atualização feita pelo Comitê de Gestão dessa questão da pandemia, o COI, Roraima contabilizava até ontem 425 casos confirmados de coronavírus. E segundo a contabilidade da CESAL, 4 óbitos por coronavírus. E eis o ponto exclusivo do meu comentário.
Eu estou aqui com o site covid.saude.gov.br, o site do governo federal, do Ministério da Saúde, que centraliza todas as informações do Brasil inteiro sobre a Covid-19. Segundo o site do Ministério da Saúde, covid.saude.gov.br, Roraima não registrou apenas 4 mortes por coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, foram 6 mortes. 6 óbitos provocados por coronavírus. Os números não estão batendo num canto e no outro, é preciso encontrar onde é que está a falha. Quais os critérios que estão sendo estabelecidos para tratar sobre essa questão? O fato é que, como eu não estou usando um programa de streaming que eu posso colocar várias telas, eu não tenho como mostrar para vocês. Mas acesse https://covid.saude.gov.br. Logo na tela inicial vai ter a consolidação, tem uma aba na direita, uma coluna aqui na direita, com o nome Painel Geral. E tem os dados de casos confirmados, óbitos, incidência e mortalidade de todos os estados. Rondônia tem 413 casos, 11 óbitos, e Roraima tem 425 casos, 6 óbitos. Na região norte, o Amazonas tem... Deixe-me tentar voltar aqui. Ver se eu consigo voltar aqui. O Amazonas tem... O Acre tem 311 casos, 16 óbitos. O Amapá, 918 casos e 28 óbitos. Aumentou muito no Amapá. O Amazonas, 4.337 casos, 351 óbitos. É muita gente morrendo em decorrência do coronavírus. Ainda na região norte temos Roraima, Rondônia, que eu falei agora há pouco, com 413 casos e 11 óbitos. Roraima com 425 casos e não 4 óbitos, segundo o Ministério da Saúde, mas 6 óbitos, segundo o Ministério da Saúde. Está no site covid.saude.gov.br, o site do Ministério da Saúde que trata sobre essas questões. O fato é que nós estamos falando de uma pandemia mortal, de um vírus mortal, de uma ameaça letal invisível e que as pessoas precisam ter muito cuidado, as pessoas precisam não baixar a guarda, precisam continuar adotando os cuidados necessários, evitando aglomerações, saindo de máscara, quando precisar sair de casa, quando estiver em ambiente onde circulam mais pessoas, lavar sempre as mãos com água e sabão, usar álcool em gel, se sair de casa para alguma tarefa, ao retornar tirar a roupa que estiver usando e colocar para lavar. Mas os governos do estado e do município, eles estão numa encruzilhada. Eu falo em nível local e em nível nacional. Porque a pandemia de coronavírus, ela impôs um desafio à economia, está parando todas as atividades, ensejou na paralisação das atividades econômicas. Lojas fecharam, comércios fecharam, restaurantes fecharam, bares, lojas, enfim, só farmácias, esses postos de combustíveis estão funcionando. Serviços, empresas de transporte intermunicipal. E aí ontem o governo do estado se reuniu com empresas, cooperativas, Ministério Público para discutir a retomada do transporte interestadual de passageiro, e foi um dos tópicos da nossa coluna de ontem. E ontem também, a informação foi divulgada hoje, está no blog do luizvalerio.com, foi a prefeita de Boa Vista, Tereza Surita, também chamou as entidades empresariais, Associação Comercial e Industrial de Roraima, FEComércio, FIER, Ministério Público, para discutir de forma conjunta a possibilidade de flexibilização de algumas atividades futuramente, em breve. Só que ela quer dividir responsabilidades. A Tereza chamou, assim como fez o governo do estado em relação às empresas, para estabelecer regras, estabelecer normas nos próximos decretos, quando se decidir pela flexibilização de outras atividades econômicas. O presidente da FEComércio disse que entende
as políticas públicas adotadas pelo município, mas clama para que algumas atividades possam voltar a funcionar, obedecendo a regras rígidas de segurança. E a prefeita de Boa Vista já sinalizou que só vão funcionar aqueles estabelecimentos que colocarem à disposição dos servidores e dos clientes máscaras de proteção, álcool em gel, a distância regulamentar de uma pessoa para outra, para garantir a segurança. O fato é que, aos poucos, como acontece em algumas cidades do Brasil e do mundo, e eu acho isso ainda uma decisão temerária, ainda que necessária, porque a vida humana está acima do lucro, aí você deve dizer, mas e como as empresas vão faturar? Eu fico me perguntando sempre, é a encruzilhada, é a dificuldade que esse momento nos impõe. Fatura-se aqui e perde-se vida ali, o que pesa mais, o que é mais, enfim. Eu reconheço que os gestores não estão numa situação fácil, os gestores públicos. Nem o governo do estado, o governador Antônio Denário, nem a prefeita Tereza Surita, prefeita da capital, nem os prefeitos interioranos, porque tem um clamor, inclusive da sociedade, dos consumidores, das pessoas e principalmente dos empresários, dos comerciantes, para que as atividades econômicas possam ser retomadas paulatinamente, sempre asseguradas as normas de segurança para garantir o bem-estar e a saúde e a integridade tanto dos funcionários das empresas quanto dos clientes. Mas mesmo assim, digo eu, é temerário. Porque o vírus é uma ameaça premente, invisível, que circula no ar, que se espalha na saliva, no respirar, no toque de mão. E se a incidência aumentar de contaminação, depois que forem retomadas as atividades? Vão culpar quem? Quem vai ser o culpado? Todo mundo junto? As pessoas vão ter coragem de assumir? Não, nós pressionamos, nós exigimos dos governos municipal e estadual que as atividades fossem retomadas, nós nos responsabilizamos. Vão ter a coragem ou vão jogar a bomba, o abacaxi cheio de espinho no colo do gestor público, dizendo, olha, é culpa do governo, é culpa da prefeita, é culpa do prefeito de Rorainópolis. Estou citando assim, a grosso modo, para ver se você me entende. Não são decisões fáceis. A pandemia de coronavírus veio nos trazer uma nova realidade onde não há facilidades para ninguém. Só tem dificuldades, só tem incômodo, só tem mal-estar, só tem desafios a vencer. E eu acho extremamente oportuna, acertadas, as decisões tanto do governo do estado de Roraima, quanto da prefeita de Boa Vista, Tereza Surita, de chamar as entidades, o Ministério Público, os órgãos fiscalizadores, a Universidade Federal, no caso do município, para discutir de forma conjunta as melhores saídas. O que é que nós vamos fazer diante dessa situação desafiadora? O que é que se faz nessa situação em que o coronavírus é o enigma da pirâmide que pode devorar todos nós? É realmente uma situação deveras delicada. Então, só retomando aqui o assunto, segundo o Ministério da Saúde, segundo o site covid.saude.gov.br, Roraima contabiliza 6 óbitos por coronavírus e não apenas 4. Esses números precisam ser tabulados, precisam ser cruzados para ver quem está informando da melhor forma possível para a segurança de todos nós em relação à informação que nós recebemos. Vamos para frente com mais destaques. Eu recebi hoje, estava chegando em casa para almoçar e o meu WhatsApp tocou o alerta. Eram mensagens de pessoas ex-servidoras da Câmara Municipal de Boa Vista. Essa é outra informação exclusiva que só o blog do Luiz Valério deu até agora. Eu não vasculhei ainda para ver se mais algum veículo de comunicação foi atrás. Mas geralmente quando o blog do Luiz Valério dá a informação sozinho, por algum motivo que eu desconheço, ou finjo que desconheço, ninguém mais dá. A menos que seja algo, né, que não tenha como fugir. Mas eu fui um ex-servidor da Câmara Municipal de Boa Vista,
mandou mensagem com prints de tela, dizendo que está passando dificuldades financeiras. Ele era assessor parlamentar e tentou se habilitar nos aplicativos da Caixa para receber o auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal, e recebeu a mensagem dizendo que ele não tem direito ao benefício porque ele continua empregado, ele está empregado. E aí o bicho pega, né? Porque a mensagem da Caixa diz o seguinte: você não atende todas as condições para receber o auxílio emergencial. Motivo: cidadão com emprego formal vinculado ao RPPS, que é o Regime Próprio de Previdência Social. Cidadão com emprego vinculado ao RAIS, que é a Relação Anual de Informação Social. Ou seja, para todos os efeitos, esse servidor e vários outros ainda constam como se estivessem empregados na Câmara Municipal de Boa Vista. Ou, no mínimo, os seus CPFs, por algum motivo que nós desconhecemos e ninguém explicou, não por falta de procura, os CPFs não foram liberados. Exoneraram as pessoas, foram dezenas de servidores da Câmara Municipal exonerados, mas não deram baixa no CPF da pessoa. Ela continua cadastrada no Departamento de Recursos Humanos da Câmara Municipal e consta nos arquivos da Caixa Econômica, nos registros da Caixa Econômica, como se ela estivesse inclusive pagando a RAIS, que é essa Relação Anual de Informação Social. A pessoa que conversou comigo, uma delas, disse que suspeita, apesar de não querer afirmar categoricamente, que o seu CPF está sendo usado para que alguém receba o salário que ela recebia quando servidor em seu lugar. Alguém precisa explicar isso. Pode ser só um esquecimento aí do CPF de dezenas de ex-servidores da Câmara. Pode ser. 2 anos, de 2018 para cá. Mas pode ser que não, porque estão pagando a RAS. Consta que pagaram 2019, pagaram 2018, pagaram 2019, e essas pessoas não estão podendo receber o benefício, mesmo passando dificuldades financeiras, porque, para todos os efeitos, elas estão empregadas na Câmara Municipal de Boa Vista, pelo menos para a Caixa Econômica Federal. Durma-se com um troço desses, com um barulho desses. Mas aí, depois que eu publiquei a matéria com base na denúncia só de ex-servidores da Câmara, começou um efeito cascata de chegando mais pessoas relatando situações parecidas. Uma dessas pessoas, todo mundo lembra que a SE foi federalizada, né? Está nesse processo, federaliza, não federaliza, vai, mas não vai. Então, me mandaram a seguinte mensagem: olá, meu ilustre Luiz Valério, boa tarde. Estava lendo a sua matéria aqui no grupo e percebi que os fatos narrados na referida aconteceu comigo também, pois fui demitido da SERA em 2018, ainda na gestão de Sueli Campos. É bom que se diga, ainda na gestão de Sueli Campos. E conforme a resposta enviada para mim, através do cadastro que fiz pleiteando o benefício, eu continuo com o CPF ativo e ainda consta que eu exerço o cargo. Fiquei atônito, pois além de desempregado, não exerço nenhum cargo eletivo. Ou seja, consta que ele ainda está empregado na SE e exerce cargo eletivo. Aí a pessoa diz: fiquei atônito, pois além de desempregado, do desemprego ele não exerce nenhum cargo eletivo. Tento fazer o cadastro e a resposta se repete. Essa mensagem é do João do Povo. João do Povo. Ele foi demitido em 2018. Eu repito, ainda, salvo engano, e eu não quero estar enganado, na gestão do Sueli Campos. Então, é uma situação muito delicada, muito complicada, porque as pessoas são exoneradas, demitidas. No caso aqui da SE, uma empresa de economia mista que está em fase de federalização, já devia estar sob o comando do governo federal. Ou da Câmara Municipal de Boa Vista, que demitiu dezenas de pessoas em 2018, mas continuam
como se estivessem empregadas. E agora, nessa crise do coronavírus, quando o governo federal libera esse benefício, elas simplesmente não podem se habilitar para receber, porque continuam como se estivessem empregadas. Alguém precisa fazer alguma coisa. No caso da Câmara, eu procurei de imediato o presidente da Casa, a maior autoridade do Poder Legislativo da capital. Liguei para o presidente Mauricélio Fernandes, mandei mensagens pelo WhatsApp. As pessoas não usam mais o convencional, o telefone, a função convencional do celular. Liguei pelo WhatsApp, mandei mensagem, mandei áudio, expliquei o teor da reportagem e até agora há pouco, antes de começar essa live, não tinha resposta para mim, nenhuma, sobre a situação desses servidores. O fato é que é uma situação incômoda para quem está registrado como servidor tendo sido exonerado, para quem está com o CPF preso, vou resumir assim, quem está com o CPF preso, e é incômoda talvez em maior grau, porque pode gerar um problema maior, porque o Ministério Público certamente a essa altura já tem conhecimento, os procuradores, os promotores do Ministério Público acompanham o blog, já devem ter captado a informação por meio da sua assessoria, já devem ter guardado a informação e vão investigar isso. O que é que está acontecendo? Por que essas pessoas continuam com o CPF ativo no Departamento de Recursos Humanos da Câmara Municipal, por exemplo, que foi o primeiro caso que me chegou, quando elas foram exoneradas há 2 anos, ou há aproximadamente 2 anos, uma vez que estamos aqui no 4º mês, no final do 4º mês de 2020. Mas foi um dos assuntos que nós trouxemos de forma exclusiva nesta terça-feira no blog do Luiz Valério. Deixe-me ver se eu vou comentar mais alguma coisa antes de encerrar, para não alongar muito a nossa conversa. A ideia é que a coluna, a live, seja um pouco mais rápida. Ontem foram 28 minutos, vai ficar mais ou menos nessa casa. Eu espero que de no máximo 30 minutos. Eu não estou cronometrando. Um outro assunto que eu quero comentar aqui na live de hoje é que, e essa notícia não é exclusiva do blog, na verdade eu repliquei, eu reescrevi um texto com informações do jornal Roraima em Tempo. Eu sempre gosto de dar crédito à fonte inicial da informação. Foi um material, uma matéria publicada pelo jornal Roraima em Tempo, que me interessou, é político, o meu blog é essencialmente de política e eu fui atrás. Reeditei o material, reescrevi ao meu estilo, dei o devido crédito ao Roraima em Tempo e está no blog do Luiz Valério. O governo de Roraima, o governador Antônio Denário, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, da PROGE, né, ingressou com um novo pedido no Supremo Tribunal Federal, pedindo a revisão dos percentuais das emendas parlamentares coletivas e individuais. As coletivas, as individuais, na verdade, foram aprovadas no ano passado com um percentual de 2%, as individuais, e as coletivas no valor de 1,5%. E esses percentuais fogem, inclusive, ao que determina a Constituição Federal, né? Então, o governo do Estado, o governador Antônio Denário, ele ingressou no Supremo Tribunal Federal para que esses percentuais sejam revistos, porque o Estado está em crise financeira em decorrência da pandemia de coronavírus. A arrecadação foi toda prejudicada, as atividades econômicas, conforme meu comentário anterior, foram paralisadas. Então, na ação, na inicial, Denário sugere que os percentuais sejam fixados em 1,2% para as emendas individuais e 1% para as emendas coletivas, conforme está previsto na Constituição Federal. Ele diz que, da forma como foi aprovado pela Assembleia, esses percentuais comprometem as receitas do Estado. Quando aprovaram o orçamento para 2020 do Estado de Roraima, os deputados estaduais
fixaram do total de 5 bilhões, 72 milhões para emendas individuais e coletivas. Na ação com a qual ingressou no STF, o governo do estado, ou o governador Antônio Denário, pede que 50% dessas ações sejam usados na área da saúde. 50% desses recursos de emendas parlamentares sejam destinados à área da saúde. Porque os deputados deram mais importância à área de segurança pública. Enfim, mais um assunto que eu queria trazer aqui na nossa live, na nossa coluna desta terça-feira. Então, só repassando os assuntos. Amanhã tem sessão do TRE, se não for adiada, o prefeito Marcelo Jorge pode ter o mandato cassado em definitivo, em âmbito estadual, na Justiça Eleitoral do Estado. Ontem, por exemplo, deveria ter acontecido a sessão de julgamento que poderia resultar na cassação definitiva do deputado estadual Renan Filho, o Renanzinho, que também é acusado de compra de votos. Mas, por algum motivo que o TRE não explicou, o relator do caso, o juiz Francisco Guimarães, ele retirou de pauta a ação e o julgamento não aconteceu. Nos bastidores da política, é dada como líquida e certa a cassação do mandato em definitivo do deputado estadual Renanzinho, Renan Filho. Se não houver nenhuma mudança, amanhã será a vez do TRE julgar a cassação, a ação contra o prefeito de São João da Baliza, Marcelo Jorge. Eu acho que é isso por hoje. Eu agradeço a todos vocês que estiveram comigo. Essa é a coluna Conversa Franca. Se Deus quiser, porque tudo na minha vida depende dele, se Deus quiser, estaremos de volta amanhã, aí por volta das 6h30, 7 horas, depois das 18 horas. Pode ficar aguardando que eu chego com mais uma coluna Conversa Fiada. Eu sou Luiz Valério. Compartilhe, curte, espalhe a história. Também acesse o blog do luisvalerio.com. Lá tem muita notícia interessante que pode impactar a sua vida como cidadão. Um abraço a todos. Até a próxima.